Hoje nós vamos falar sobre a história do melhoramento genético do Nelore aqui no Brasil. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto e produção de feno. Nós estamos aqui com o seu Zé Furtado, aqui um dos proprietários da RFA, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Seu Zé, eu sei que o senhor é bastante influente na criação do Nelore, tem animais aqui de genética fabulosa, e o senhor já conta com muito tempo na história. Eu queria que o senhor falasse para a gente, tá? Contasse um pouco da história do melhoramento do Nelore, de quando ele veio para o Brasil e o que foi feito até lá, e como vocês têm trabalhado essa genética. Bom, o melhoramento genético vem de muitos anos. E eu sou da era da importação de 1962, que foram 4 grandes criadores que foram na Índia e trouxeram animais de referência. Eu imagino que naquela época não era uma coisa tão fácil, né? Sim. Eu conheci o Seu Torre, tive o prazer de conhecê-lo, mas eu não fui da época do Seu Torre, eu não criava nessa época, que ele mandou um filho dele e um funcionário dele, conhecedor, muito conhecedor da raça Nelore, e foram na Índia para tentar trazer bons animais. E segundo a história que eu sei, que foram lá para a Índia, ficaram 2 anos lá, garimpando nas aldeias animais diferenciados. 2 anos? 2 anos. 2 anos ficaram escolhendo animais. Escolhendo animais e convencendo os sheiks lá, sei lá, para comprar esses animais. Porque o animal na Índia é venerado. Ele é sagrado, né? É a vaca, então, a mãe sagrada. De convencer para adquirir esses animais, eu acredito que foi bastante cansativo até. E ganhou a confiança desse pessoal e conseguiram trazer. Foram 4 criadores que trouxeram. O Seu Torres liderando o grupo, trouxeram esses animais, eu não sei dizer se é 60 ou 100 animais, que desceu lá em Fernando de Noronha, onde foi feita a quarentena. Ou seja, um lugar totalmente isolado para que se houvesse algum problema. E do que eu sei da história, daí eles conseguiram, com bastante esforço, trazer esse animal aqui para o nosso litoral sul do estado de São Paulo. Ou seja, nós temos a batalha de achar os animais. Temos a batalha de conseguir a liberação para venda. Sim. Temos a batalha do transporte dele até o Brasil. Sim. E depois a batalha de Fernando de Noronha aqui para a região de São Paulo. A região do Vale da Ribeira. Vale da Ribeira. Ali ficou quase que mais uma quarentena. Daí cada um dos seus animais, compradores dos seus animais, conseguiram levar para seus estados, sua propriedade. O Seu Torres em Araçatuba, o seu Cid Garcia para o Paraná, o seu Rubico de Carvalho para Barretos, e o outro que eu não me lembro agora, não me recordo o nome, na região lá também de Barretos ou Uberaba. Isso foi a história deles. Daí que começou a disseminar genética no Brasil. Melhoramento genético partiu desse grupo. E eu estou no Nelore há 23 anos e eu consegui ver essa evolução, explosão da raça Nelore no Brasil. Ou seja, hoje eu acho que um animal desse aqui, tá, é muito superior àqueles animais que vieram ou antes até. Sem dúvida, não dá nem para comparar. Hoje uma vaca dessa, aproximadamente com 1.000 quilos, hoje é comum animais de 1.000, 1.200 quilos, e isso está transmitindo o que é o fundamental, o objetivo maior da raça, de nós criarmos o gado de elite e o gado de melhoramento genético. Para melhorar o nosso boi a campo e termos carne de qualidade numa velocidade de tempo inexplicável, de 4, hoje é de 20 a 24 meses. De 4 anos para... De 20 meses a 2 anos. De 20 meses a 24 meses. Então a gente tem experiência, eu tenho confinamento pequeno aqui, mas a gente consegue ter animais de 22, 23 meses. A nossa busca, e de grande parte dos confinadores, é ter o desafio 20 meses, 20 arrobas, 22 meses, 22 arrobas. Estamos ali, estamos já chegando. E eu estou no Nelore desde 2000, praticamente 2000, há 23 anos na raça Nelore, e a gente vem galgando espaço dentro da raça
com bons animais. A gente teve a sorte de ter alguns animais premiados em Uberaba e que virou referência da raça. Um exemplo está aqui, que é a pintura da RFA. Um animal da nossa seleção de pai, mãe e avós, e ela é uma vaca, hoje está entre as melhores vacas do Brasil. O que significa tudo isso? Não é que ela é linda, além disso tudo, ela tem uma progênie muito boa. O que é o melhoramento genético? O filho sempre tem que ser melhor que a mãe. E ela tem diversos animais que hoje estão se destacando, como ela se destacou na época dela, com muito mais, vamos te falar assim, de qualidade de carcaça, de beleza, de funcionalidade, de régua de DEPS, que hoje é genômica, que hoje se exige para se ter um animal de excelência. Então a gente está nessa busca constante para chegar num ótimo animal. Todos os animais, eu brinquei até com o nosso amigo aqui, que não existe perfeição, existe próximo da perfeição. Todos nós, todos os animais, nós tem algum defeitinho que se supera pela qualidade do indivíduo. Mas eu fico muito contente de receber a sua visita e poder falar com orgulho da nossa marca RFA Agropecuária, que tem galgado postos e grandes leilões. Hoje nós estamos participando da Noite dos Campeões como promotores. Isso é um orgulho para a nossa marca e para nosso criatório. Então eu tenho só que agradecer e quero continuar fazendo jus dessa marca, dessa dedicação do meu filho Bruno e o nosso professor maior que nos ensinou o básico da criação e nos ensinou o que é criar Nelore. Seu Benedito Ferreira de Garça, é o nosso professor, no qual nós, a família RFA, tem um apreço muito grande por ele. Um cidadão nobre, educado, inteligente, de uma simplicidade de dar inveja em qualquer um de nós. Acho que isso é o mérito e que nós pegamos todos esses ensinamentos que nos dá muito orgulho de ser um cidadão como o seu B. Seu Furtado, obrigado por receber aqui na fazenda, que é uma fábrica de campeões, onde a genética aqui é levada muito a sério no nosso Nelore, no nosso gado aqui do Brasil. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.